Olá pessoal, sejam bem-vindos ao The Journey. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante para falar da nossa temática, que é desmistificando o caos, tá? Nesse processo a gente quer trazer para vocês um pouco do que é realmente o caos e por que que ele é tão sutil, como que a gente identifica ele nesse processo e como que a gente faz uma troca que consiga trazer para vocês um conteúdo que traga essa clareza, né, de Boa, que não é o mundo acabando. boa. Eu acho que o ponto principal aqui, que geralmente quando a gente fala de caos, eu vou falar por mim, né? Quando você fala de caos, eu penso num prédio pegando fogo, todo mundo gritando, correndo. Muitas vezes a gente acha que o caos ele é o extremo, né? Ele é a explosão, né? Enfim. Só que na vida, quando a gente realmente para entender o que é essa palavra caos, ele tá na entrelinhas ali. Tem um desafio, né? A gente usou algumas vezes essa palavra, assim, ele é muito sutil para você, né, perceber. Identificar, né? Exato. E aí tem um exemplo que a gente estava comentando, né? O Portela ele fala em uma das palestras dele que ele comenta assim: você geralmente se acostuma com a sua realidade se você não quiser fazer nada, né, para mudar aquilo. Então o exemplo que ele dá é: imagina que você mora em São Paulo, né? Não sei de onde você é, de onde você está assistindo a gente, mas aqui em São Paulo a gente tem não vou nem chamar de rio, mas o córrego Tietê, né? Enfim, Pinheiros e etc. E ele traz uma colocação bem interessante que assim, geralmente quem mora aqui em São Paulo vai para o interior, passar um final de semana, alguma coisa, e a gente sabe que toda viagem, uma das partes mais gostosas de uma viagem é quando você volta para casa, né? Para você voltar para sua tranquilidade. Descanso. Exato. E muitas vezes a gente, quando você entra em São Paulo, você, dependendo da estrada que você vem, você já dá de cara com um desses córregos, né? E às vezes você chega ali no córrego da Marginal Tietê, por exemplo, alguma coisa assim, e com todo o perdão da palavra, você sente aquele cheiro de bosta, aquele cheiro de merda, e fala assim, poxa, voltei para casa, Cheguei ó, em casa também. nossa, agora eu tô bem. E qual que é a reflexão sobre isso? Muitas vezes a gente se acostuma e aceita a mediocridade. Você aceita aquela situação ruim e no começo era ruim, mas chega um certo momento que aquilo passa a ser o natural, o normal, e a gente se adapta com aquilo. E sem perceber, isso vira o caos, vira esse Perfeito. caos sutil que você está convivendo com ele está te travando, ele está te fazendo mal, ele está te impedindo de dar o próximo passo, e muitas vezes você não percebe ele. Exato, exato. Acho que nessa construção o Portela coloca muito bem, e eu vou até dizer, já fui pro mato um monte de vezes, e às vezes você chega lá e você mesmo faz nossa, que cheirinho de cocô, né? Que tem cheiro de gado. Você tá tão acostumado com o que é ruim que às vezes parece algo bom no seu caminho e você não tem essa percepção. Então, dentro do nosso processo, é o que você falou. Eu lembro muito de uma comedinha que colocavam um entrevistado na sala e no fundo colocavam uma TV de um meteoro caindo. E aí ele ficava desesperado, queria fugir a todo custo, apagavam as luzes. Mas é essa reflexão. O caos, ele não é algo barulhento. Ele é esse ruidinho que está no dia a dia que não deixa você perceber. Que é você, às vezes, viver até um pouco no automático, de você entrar nessa rotina e você acreditar que o quê? Ah, eu levanto às 5, às 6 eu saio, meu transporte cheio, paro num lugar ruim, faço uma baldeação, e eu vou esse caminho inteiro me questionando do porquê é assim, por que tá assado, eu passo o dia se questionando por que este emprego, por que esta vaga, por que este processo. Volto esse caminho todo de 1, 2 horas com essa mesma mentalidade do por que passou o dia assim, por que foi assado. Aí eu chego e durmo com esse monte de barulho, esse monte de ruído na cabeça, quando ainda não vem um enviado de Deus, né, para colocar mais uma sementinha aqui na sua cabeça e ajudar nesse processo. Esse exemplo que você trouxe é muito que a gente fala, né, na mentoria. Quem puder acompanhar, a gente tem uma mentoria, né, Transformando o Caos em Ordem. E a gente cita muito isso de as pequenas decisões que você tem que tomar ao longo do seu dia, desde a hora que você acorda, que roupa que você vai utilizar, né? A gente brinca muito, o pessoal que fica muito tempo lá para escolher o Netflix, cara. Tem gente que eu sei que se for almoçar e tiver um cardápio com 5 opções, facilmente vai se perder uns 20 minutos ali até escolher. E não foram embora fora. Se não for embora com fome, ou enfim, eu tenho que comer mais rápido porque não deu tempo, etc. Então, assim, a gente se martiriza muito, né, por essa questão da escolha, da decisão. E esse ponto que você comentou é muito importante desse acúmulo de pensamentos, de ruídos que vão ficando aqui na nossa cabeça, e a gente não percebe que isso é o caos.
Exato. Esse é o momento que você está mais disperso, porque você não tem clareza do próximo passo, você não tem clareza do que você vai fazer, porque você está preso nessas micros decisões que você tem que tomar e que você geralmente não toma. Isso causa, né, um sofrimento, e isso faz com que a gente execute, né, uma coisa que o pessoal tem falado muito, que é procrastinação. Você Perfeito. fica procrastinando, 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 porque você não tomou nem a decisão ainda da roupa que você queria vestir. Aí você bota uma roupa porque o tempo esgotou e você precisa ir para o trabalho, precisa estudar. Muitas vezes você não está com uma roupa que você se sente bem. Se você não se sente bem com aquela roupa, você já se sente menor naquela situação, seja Perfeito. na empresa, né, no estudo. E são pequenos detalhes, pequenas escolhas que vão moldando quem você é, moldando para onde você está indo. E se a gente não parar para respirar, não parar para pensar sobre a vida, para refletir, você não consegue sair desse caos e muitas vezes você nem percebe que você está no caos. Porque seria muito mais fácil se tivesse um furacão aqui, ou como eu brinquei lá no começo, o prédio pegando fogo e tal. Porque, cara, ali é caos, é instinto, você tem que É agir. frio, né? Ele tá dando na sua cara. Exato. Então, assim, a gente até comentou, né, um pouquinho antes aqui de iniciar esse bate-papo, tentando trazer uma analogia, né, até do momento que a gente está vivendo, né, das mudanças de gerações, século, etc. Isso, não sei se muito depois da pandemia ou se já era um processo que estava sendo menos falado, ou a gente estava dando menos atenção, mas fato é que hoje a gente fala muito mais sobre questões psicológicas, Muito. né? Sobre sentimentos, sobre entender realmente ali o que cada um está sofrendo. A gente vê com muitas pessoas com depressão, com crise de ansiedade, etc. E acho não, tenho certeza, isso sempre existiu, Sim, sem dúvida. só que a gente não tinha conhecimento, não se falava, e hoje eu acho até que se fala até demais, e a gente precisa de menos pessoas falando e mais gente fazendo, né, Perfeito. para determinados assuntos, mas o ponto que eu quero trazer é, essa questão do caos, quando a gente faz uma analogia, se eu viesse aqui e te desse um soco na sua cara, mas aquele bem dado, assim, Aquele que dói. que ele pode derrubar o gigante, pá, bem na lata aqui, ó, e ficasse um roxo bem expressivo, todo mundo que passa e tivesse uma visão aqui de te olhar e entender, vai saber que, cara, aquele cara ali, ele tá machucado no rosto e tá muito claro. E até para cuidar é mais fácil, porque eu sei onde tá doendo. É visível. Eu vou lá, vou cuidar, vai ter um processo, e com o tempo a gente vai acompanhar e aquilo vai passar. Sim, Isso vai ser visível, você vai conseguir acompanhar. Agora, quando é uma questão aqui mental, uma questão emocional, uma questão que muitas vezes a gente não sabe nem se expressar, porque a gente nem identificou isso ainda, é esse caos sutil que a gente está falando, é esse caos silencioso. E a gente trouxe esse tema, né, para provocar, para refletir de forma geral, simplesmente por um ponto que a gente fala muito na mentoria, sobre objetivos. Só que não adianta a gente vir aqui falar sobre objetivos se eu ainda não sei que causa eu estou vivendo, que jogo eu exato. estou jogando, né? O que está me segurando, o que está me impedindo de dar os próximos passos para que aí sim eu tenha uma clareza e consiga enxergar os objetivos e assim por diante. Então, a provocação desse vídeo é basicamente essa. Eu aposto, assim, se você fizer uma brincadeira aí na sua roda de amigo, pegar de 5 a 10 pessoas e perguntar qual que é o objetivo, qual que é o propósito, de cara, eu não sei se todo mundo vai responder. Uma ou outra pessoa talvez já esteja mais, né, resolvida e ela vai saber, cara, é isso que eu quero. A maioria pode até começar já com a frase, eu acho, falou eu acho, É. Às vezes tá pegando também o objetivo emprestado, né? Não, eu quero comprar o carro, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um helicóptero, enfim. O cara muitas vezes que fala que quer comprar um carro, ele não tem nem habilitação. Não tem nem habilitação, tem que dar um passo para trás. Então, acho que esses pequenos passos que a gente está falando e esses burburos, a gente precisa começar tratando ele, porque, enfim, você abre a internet, você abre o Instagram, o próprio YouTube, e você vê muito, não, encontra seu objetivo e vai, foca no seu objetivo e vai. Mas qual objetivo? Para onde? Então você tem que sentar, fazer essa conversa íntima contigo mesmo para chegar no resultado. E como aqui no The Journey a gente gosta muito de ferramenta para resolver as coisas, a gente tem algumas sugestões para que vocês comecem a moldar, né? Na mentoria a gente entra muito no detalhe, porque a gente quer assistir vocês próximo e estar próximo dessa jornada, mas para vocês começarem a refletir. Então, a gente falou muito durante o percurso aqui de como identifica quais são as ferramentas que a gente tem disponível, e uma das ferramentas que a gente muito trabalha é você começar a identificar, primeiro de tudo, onde dói, né? Se é o soco no rosto, se é na cabeça, se é no coração. Então, a gente sugere que você comece a fazer uma lista de onde tem a dor.
Começa a identificar primeiro onde estão os problemas, porque não dá para atropelar as coisas. Você não vai resolver o mundo do dia para noite. Então, primeiro ponto, começa focando no seu e em você. Vai devagar, respira. De novo, não dá para salvar o mundo. Você precisa identificar suas dores e daqui começar a criar o plano para resolver isso, né? Não adianta você pensar no carro sem habilitação, não adianta você pensar na casa desempregado, tá? Você precisa construir passos curtos e concisos. A gente fala em um dos nossos vídeos da motivação e, cara, ela é assim, ó. Então esquece a motivação porque ela não vai te ajudar nesse processo. Você precisa focar na consistência diária para você conseguir pegar esse caos, esse sutil, esse barulhinho, esse ruído e começar a transformar ele em resultado. Não, com certeza. E o ponto mais importante que a gente traz aqui, né, a gente vem falando muito sobre isso, o nosso objetivo aqui, a nossa promessa é criar o espaço necessário para que você resolva o seu problema. O seu problema, com certeza, ele deve ser diferente do meu, ele pode até ser parecido, mas ele tem a sua particularidade, que é o famoso eu não, né, tenho ideia ali de onde aperta o seu calo. Cada pessoa tem um. Então, o ponto importante aqui é, a gente não vai resolver todos os De problemas. forma Ninguém, na verdade, acho que não existe bala de prata para uma resolução em massa de nenhum problema. O ponto aqui é, quem está disposto a encarar a realidade, porque o seu problema nada mais é do que você encarar a sua realidade, quem você é hoje, o ambiente que você frequenta, quem que está do lado desse ambiente ali te falando coisas boas ou ruins, como que estão os processamentos das suas informações, das pequenas decisões que você vai tomando ao longo do dia, e como que está a saúde disso, como que está a qualidade dessas escolhas, assim, para que você dê um passo para trás e aí fica aqui, né, a nossa provocação. Cara, tá assistindo esse vídeo aqui? Você chegou até aqui por algum motivo, alguma coisa te chamou a atenção? Para ele agora, pausa o vídeo aqui. A gente não tá aqui por like, a gente não tá aqui querendo que você faça nada além de entender esse conteúdo. Para ele agora, pausa o vídeo, pega uma folha sulfite em branco e começa a fazer o que o Luiz falou, que muitas vezes a gente chama de dump mental, perfeito. que é extrair todo esse barulho que está aqui na cabeça, coloca isso num papel, e coloca do jeito que você quiser. Tem gente que se expressa escrevendo, tem gente que se expressa desenhando, tem gente que faz uma mistura de desenho com sei lá o quê, tem gente que escreve meio português, meio inglês, Eu gosto de listas, eu escrevo tem, listas, tem gente que inclusive. escreve lista, enfim. Mas faz esse exercício agora. Para, escreve. O que está na sua cabeça? O que você está pensando? E aí, se você realmente quiser mudar a partir de agora, toma uma decisão que é a decisão que vai transformar a sua vida. Passe a ser verdadeiro com você. Então olha no espelho e olha tudo que você está procrastinando, olha tudo que você prometeu que você não fez, olha tudo como o Luiz comentou, vivendo o objetivo ou o sonho do outro. Tenta entender no seu redor o quanto você está se projetando na vida do outro e o quanto você está olhando para a sua vida. E começa com esse exercício. É uma provocação. Disso a gente não sabe o que, que vai dar ainda de resultado, para onde você vai, mas tem uma frase muito conhecida, né? Penso, logo existo. Então, para esse momento, faz uma reflexão, anota tudo num caderno, para que você realmente tenha aquele momento da respiração, o Perfeito. momento da pausa, para que você realmente consiga entender qual é o seu caos. É falar para você qual que é o seu caos, né? É você escrever, ler o seu desafio e falar: agora eu te achei, agora eu te peguei e começar a construir. Vai sair muita coisa nesse trabalho. Você vai ter uma lista, um caderno, uma nota e elas vão ser longas, tá? Não tem problema. Só respira e não tenta resolver tudo de uma vez e dá tempo ao tempo. Então começa primeiro tirando, processando isso para fora e começar a ser verdadeiro com você. Então, cara, hoje eu não tenho condição de forma alguma de fazer uma academia, mas eu consigo me comprometer com 10 flexões, 10 abdominais. Hoje eu não tenho condições nenhuma de comprar um carro, mas eu consigo me comprometer a não gastar dinheiro com iFood para conseguir chegar, né, talvez nesse orçamento que comece a me dar probabilidade. Então você não vai resolver tudo de um dia para a noite. Se você for extraordinário ao extremo, você vai desistir no percurso, tá? Então, adapte a sua realidade e construa o seu plano. Porque é uma frase nossa aqui do The Journey, mas é muito verdade. O mundo, ele não é dos mais inteligentes. Ele é de quem sobrevive melhor ao caos. Show. E pegando esse gancho de quem sobrevive melhor ao caos, o ser humano foi feito para isso. Nós somos os seres mais adaptáveis que existem na face da Terra, até onde eu sei, e change my mind, porque é isso que eu acredito, enfim.
Mas, de forma geral, essa provocação, de tempos em tempos, se vocês forem fazer estudos, né, de onde viemos, para onde estamos indo, né, pegar toda a questão de evolução realmente da raça humana, hoje a gente fala de ir a Marte, etc. Não importa onde, cara. Não importa se é na água, se é na terra, se é no ar, se é no espaço, o ser humano ele acha uma forma de se adaptar, ele acha uma forma de conviver com aquilo e ele consegue sempre que ele quer dar passos que muitas vezes ninguém fez antes, ou que duvidassem que era impossível e etc. Então, dentro da sua realidade hoje, cara, para um pouquinho e pensa assim, quais passos você quer dar daqui para frente? E se você não sabe quais esses passos, ótimo, você Ótimo, está no vídeo certo. ótimo. Você tem um caos aí que você precisa identificar. Só que, de novo, esse caos não vai ser identificado por mim, não vai ser identificado pelo Uhum. Luiz, não vai ser nem identificado na mentoria se você for conosco. A ideia de verdade é que você identifique ele. Mas nós, como a gente comentou aqui, a gente tem técnicas para que a gente consiga criar esse espaço que vai te permitir respirar, que vai te permitir olhar para o passado, que vai te permitir viver o presente, que vai permitir que você planeje de fato, né, o seu futuro e o principal, que você consiga enxergar onde você está hoje. Esse é o ponto principal. A partir do momento que você identificar a sua realidade, você pode até não gostar dela. E tá tudo bem, porque é aí que vem a transformação. Perfeito. Mas você precisa identificar para ontem qual que é a sua realidade. Show. Bom, espero que tenhamos conseguido desmistificar o caos, tá? E abaixar um pouquinho esse ruído. Vamos fazer um resumão então aqui. O objetivo era falar assim, gente, o caos ele é o furacão também, ele é Ele quando, é, né, ele é uma explosão, ele é uma bagunça. o bicho tá pegando fogo, sim, ele é. Só que na maioria das vezes não é assim Que ele é, que ele se apresenta, sim, né? Então ele é muito sutil, sutil, muito delicado. calmo, muito tranquilo. E se você não olhar para ele, ele vai conviver contigo e você nem vai chamar ele de caos. Você vai Não, chamar ele, sabe do quê? Rotina. é isso. Ah, é minha rotina, é essa loucura mesmo, é essa maluquice. Não, sempre foi assim e tal. Então, assim, toma muito cuidado como que você está vivendo com o seu caos, como que você está abraçando o seu caos. E como o Luiz comentou, entender onde você está hoje, para onde você está indo, no sentido de, cara, se eu quero ter um carro, eu tenho que ir atrás da minha habilitação, Perfeito. né? Se eu quero ter uma casa, seja alugar, seja comprar, eu preciso ter uma fonte de entrada de dinheiro, seja vias convencionais como CLT, empreendendo, autônomo, enfim, mas você precisa ter, né, esse caminho. Então você precisa ser verdadeiro onde você está hoje para você realmente conseguir Escala. chegar, né, onde você busca. Então, para finalizar aqui a conclusão, qual que é o seu caos? Pensa sobre isso. Reflita. E muito obrigado. Valeu.